reunião hoje, né? A CPMI do 8 de janeiro, então, como a gente falou ontem, tem reunião, já está reunida, daqui a pouco já começa, todos os parlamentares já estão, a maioria deles, né? Já está ali na sala, e eles vão vir, então, o fotógrafo Adriano Machado, que trabalhou na cobertura, então, da invasão, por uma agência internacional, né, na invasão da sede dos três poderes. Foi um requerimento da oposição, e a gente vai acompanhar, claro, ao meio-dia a gente vai ter mais detalhes sobre o depoimento, o que o Adriano Machado vai falar ali sobre o que aconteceu. É aberto, sim, Fábio. Todas as reuniões de todas as CPIs até hoje foram abertas. Que bom. Fábio, teve ali um que propôs um dos depoentes ali de ser fechado, mas a maioria não aceitou. Depoimento também importante, Fábio, à tarde, né? A partir das 2 horas da tarde, aí a gente vai ter detalhes desse depoimento no Redação Acústica, na CPI do MST. João Pedro Stedley, um dos fundadores do MST, vai depor hoje na CPI, então, do MST. E a CPI das ONGs, Fábio, agora às 11 horas da manhã, vai ouvir Ricardo Salles, né? Exatamente pelo cargo que ele ocupou ali de ser ex-ministro do Meio Ambiente no governo do então presidente Jair Bolsonaro, e ele será questionado sobre liberação do governo federal de dinheiro para ONGs. E por que a CPI das ONGs está fazendo isso? Porque ela está ouvindo pessoas do governo Lula, né, sobre a liberação de dinheiro para ONGs, então vai ouvir também Ricardo Salles, vai ouvir Marina Silva e vai ouvir também, então o primeiro será Ricardo Salles para saber ali sobre a liberação de recursos para as ONGs que atuam lá na Amazônia, Fábio. Interessante, ele que ela está na relatoria da CPMI do MST. Vai ser agora depoente convidado, eu acho, né? Na relatoria. Convidado. Sim. Bom, é interessante, né, Márcia? Assim, cada depoimento sempre tem novidades sobre isso, né? Vamos ver como é que é. Ele já tem uma posição, uma clareza, mas ele como governo, que foi até o ano passado, saber como era a distribuição de recursos para as ONGs lá na Amazônia, lá nos nos estados amazônicos, né? É importante, né, Fábio, saber como eles, talvez, não sei, provavelmente façam uma comparação, né, dos dois governos, né, do ex-presidente Bolsonaro e agora do presidente Lula, como que os dois, enfim, as duas presidências ali, presidente da República, faziam, ainda fazem, claro, no caso do presidente Lula, a distribuição de recursos para as ONGs que atuam na Amazônia, que a gente lembra, enfim, já fez, né, da Acústica já fez ali entrevista com o senador Plínio Valério, que é presidente da CPI, e que vem recebendo diversas acusações, né, de que, enfim, esse dinheiro não tem tido um bom uso, né, Fábio, pelas ONGs. A gente tem, inclusive, a acusação de lideranças indígenas, enfim, né? Então, vamos ver o que... Ô, Márcia, ontem eu tive oportunidade, até sugiro aí quem puder rever o programa da Jovem Pan, chamado Direto ao Ponto. Ontem à noite estava o Mangabeira. Conheço. O Mangabeira dando uma entrevista para outros cientistas políticos, uma coisa assim. Um negócio bem interessante. O que ele falou da Amazônia, Márcia, em relação ao o mundo vê a Amazônia como se fosse um parque, tipo uma Disneylândia, né? Da forma como o mundo vê o povo amazônico e a Amazônia, e também um dos entrevistadores é um amazonense, que é o rapaz, não me lembro o nome dele, que faz a parte principal do programa, mediador. E ele disse: eu sou da Amazônia e nós não queremos isso, nós não queremos ser, como chama assim, uma atração, como se o povo da Amazônia, os índios,
fosse uma atração do mundo, como se nós fosse um grande parque um parque da Disney, assim, para as pessoas virem olhar as atrações aqui, entendeu? Eles querem ter liberdade de produzir, de cultuar suas coisas, mas parece que o mundo não aceita o que os amazônicos querem, né? Olha, é tão interessante a entrevista com esse cara, e ele falando sobre isso, né? Quem é que tem que determinar o que a Amazônia tem que produzir? Não é os amazonenses? Não é? E aí ele falou da Marina Silva, e por 2 ou 3 tentativas ele tentaram falar da Marina Silva. E ele disse uma coisa interessante, né? Ele fala muito dos playboy ou dos almofadinha do Rio de Janeiro. Olha só como é que eles fazem, né? Eles falando da Amazônia sem nunca ter pisado na Amazônia para conhecer a realidade, né? E a Marina foi enquadrada por ele nessa mesma forma, como se assim, ó, o ambientalista perfeito dando palpite num lugar onde sequer conhece a realidade das pessoas que moram ali. Olha, é muito interessante a gente ver contrapontos assim, Márcia, e eu não estou falando do cara que é parlamentar aí, onde você está, porque aí o cara diz o que o povo quer ouvir, fala tudo que é mentira, mas um cara assim com uma forma didática de tentar explicar as coisas que as pessoas daqui não enxergam e de fora fazem com que a gente pense que as nossas coisas aqui não têm valor, que nós somos menos, que nós somos eu achei interessante, né? Como se nós fosse um parque de diversão. Vamos lá na Amazônia fazer uma excursão para ver o índio. Aí o índio lá com fome, tá raquítico, cheio de febre. Quer dizer, parece como se nós fosse olhar não dá para comparar, né? Mas como nós fosse num parque de diversão, num parque do zoológico, num jardim botânico, né? É uma coisa interessante como ele falou sobre isso, sobre a Amazônia. Bom, troca de assunto, Márcia. Bom, é isso que a gente vem acompanhando muitos líderes indígenas, né? Que de lá, claro, da Amazônia, falando isso na CPI das ONGs, né, Fábio? Exatamente, muitos falam exatamente isso. Mas vamos lá, Fábio, a gente vai acompanhar. Ontem, então, a gente lembra, nós falamos, inclusive, até aí fizemos uma brincadeira, né, no Jornal do Meio-Dia com o Diego, nosso grande, querido amigo Diego Costa, né, que os líderes aqui da Câmara iam se reunir ontem à noite, né, para definir a pauta de votações. E aí o Diego disse, nossa, então, né, segunda-feira à noite, porque só chegam na terça. Bom, aconteceu realmente, os líderes estavam aqui, mas a reunião foi cancelada, né, Fábio, depois da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já é conhecido pela sua... Ele é sempre comedido, né, quando trata-se ali de falar da relação com o Congresso e tal, mas acho que ontem, enfim, na participação ali no podcast, ele soltou a língua, né? Dizendo que a Câmara tem, né, muito poder, né? Como é que foi a fala dele aqui, o ministro? Ele reconheceu, né, que as negociações, que a Câmara falou isso, que a Câmara tem muito poder, né? Reconheceu que é difícil as negociações, né? E disse também que a Câmara não pode desrespeitar o Senado e o Executivo, né? Não pode, aliás, desrespeitar não pode, usando as palavras dele, não pode humilhar o Senado e o Executivo. Eu vou dizer para ti que parece que os caras põem gasolina no fogo, né, Márcia? Precisava dar uma declaração dessa. Exatamente isso, Fábio, é exatamente isso que a gente já ouviu de parlamentares agora de manhã bem cedo. Assim, é jogar gasolina no fogo. Quando a coisa parece que vai apaziguar, poxa, eles marcaram a reunião para ontem à noite, já anteciparam, o Lira, né, num gesto ali de boa vontade, antecipou, o governo precisa
da votação do arcabouço fiscal. Agora mesmo de manhã, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, já disse que talvez não vote o arcabouço essa semana, só semana que vem. O governo precisa de urgência que vote o arcabouço fiscal para mandar para o Congresso o orçamento de 2024. O Congresso não votou ainda nem a LDO, que era para ter sido votada lá antes do recesso de julho. Aí é isso mesmo, é botar gasolina no fogo. Logo, não demorou muito que o ministro aí tentou se explicar, disse que ele estava falando aí que, enfim, ele defende o fim do presidencialismo de coalizão, que é esse sistema que a gente já discutiu aqui várias vezes, né, Fábio? Essa dependência, né, essa relação ali entre Planalto e Congresso, mas, enfim. Não dá. Aí... Ô, Márcia, deixa eu te contar uma coisa. Tu falou a palavra gasolina. É um negócio interessante. E onde tu estás aí é um depósito de gasolina altamente inflamável, um negócio complicadíssimo. Mas eu vou te dar uma notícia, Márcia, que acho que vai impactar os brasileiros. A partir de amanhã, a gasolina aumenta de preço. 41 centavos na bomba e 78 centavos o diesel aumenta amanhã, Márcia. Eu acho que... é bom saber que eu vou abastecer hoje. Quem então. não abasteceu, abasteça, porque isso é um rastilho de pólvora. Falou em aumento, já todo mundo já começa a ir para os postos de gasolina, hein? É verdade. Enfim, Fabi, aí é isso. Interessante para a gente terminar agora falando de Arthur Lira, né, que já está repercutindo aqui dentro da Câmara também, para quem quiser ler, o jornal Valor Econômico traz hoje a seguinte informação, que Arthur Lira recebeu a promessa do governo Lula, né, que não vai ficar abandonado para que, vamos lembrar os nossos ouvintes, o ano que vem tem eleição, né, para final do ano que vem, a eleição para a mesa do Senado e da Câmara é em fevereiro de 2025. E então, segundo o jornal Valor, o presidente, Arthur Lira, não vai ficar ali não vai ficar na planície, né? Resumindo, não vai ficar na planície. Ele terá um ministério a partir de janeiro, né? Assim que ele sair daqui da que coisa Câmara, boa, né, ele Márcia? terá o ministério. E qual será o ministério? Exatamente o que o progressista terá agora. Bom, essa informação do jornal Valor, a gente conversou com dois parlamentares da base do governo que desconversaram, não estou sabendo, não sei. Aí a gente já sabe que quando desconversa assim, entendeu? Márcia, então... isso mostra por que ele está fazendo tantas coisas em prol do governo. Já está mirando um cargo de ministério para 2025. Eita política ruim essa nossa, hein, Márcia? Isso, entendeu? Então, o ministério que falando isso, o presidente deve resolver até o final dessa semana. Hoje mesmo, na volta, ele retorna hoje do Paraguai, tem reunião com o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Provavelmente essa semana já sai alguma coisa, ou no máximo semana que vem. Mas é isso, né? O partido de Lira vai ser atendido, o PP, progressistas, né? Para não confundir com o PT. E aí o Jornal Valor traz essa informação que provavelmente esse ministério, quem vai assumir é Arthur Lira. E quem conhece o mínimo, Fábio, aqui de Arthur Lira, sabe que realmente ele tem, assim, digamos, um apego pelo poder bastante eu fico significativo. Eu fico